Olá, meus amigos! Vamos finalizar essa nossa análise dos normativos que regulam a conduta do poder público no enfrentamento do coronavírus. E vamos encerrar com a medida provisória 966 de maio de 2020. Ainda é medida provisória, estamos aí encaminhando para o final de julho de 2020, ainda não foi transformada em lei, e ela dispõe sobre a responsabilização dos agentes públicos por ação e omissão nos atos relacionados com a pandemia da Covid-19. Muita atenção, porque a MP não regulamenta a responsabilidade do Estado, e sim do agente público. Então, a responsabilidade do Estado nas políticas públicas, onde se envolve saúde pública, continua nos mesmos termos, na mesma regra geral, da teoria objetiva. Se você entender que ela vale para omissão, porque regra geral, né, as políticas públicas são questionadas em juízo em razão da omissão, ela não ser oferecida, né, ao cidadão. O direito administrativo ainda entende que a omissão do Estado é teoria subjetiva. Existe essa discussão em relação à omissão. Posição esmagadora, lembro sempre, é teoria subjetiva. A falta do serviço precisa ser provada. E chama atenção que a falta do serviço em relação à responsabilidade do Estado não se baseia no que você espera do serviço público, e sim do que ele pode fazer, inclusive orçamentariamente falando, orçamentariamente falando, e não faz. Essa é a ideia em relação à responsabilização do Estado na conduta das políticas públicas. E é claro, a jurisprudência, caso a caso, diante, né, daqueles requisitos de ponderação, mínimo existencial, reserva do possível e tal, vai moldar a resposta para a omissão governamental. Mas o que está em jogo aqui é a atuação do agente público. Então, olha o artigo 1º. Os agentes públicos. E atenção, hein? Isso pega presidente, isso pega servidor concursado, isso pega contratado temporário, pega todo mundo. Agente público é expressão ampla. É a mais ampla de todas. Então, os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro, pela prática de atos relacionados direta ou indiretamente com as medidas de 1. Enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19 e 2. Do combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da Covid-19. Importante frisar que essa medida provisória não está escondendo servidor nenhum de ser punido em relação à corrupção, improbidade, desvio de recursos públicos, porque não estamos falando em relação a crime, a atuação dolosa, né? Vejam que estamos falando de responsabilidade administrativa e civil. Ok? Então, se, como estamos vendo, encontramos uma quadrilha na Secretaria de Saúde do Estado X, que está desviando dinheiro público durante a pandemia, verbas extraordinárias geradas para tal, claro que serão responsabilizados criminalmente, não muda nada. Apenas em relação à responsabilidade civil e administrativa. A administrativa perante o poder público, servidor de carreira, processo ativo disciplinar, demissão, e a civil, ressarcimento aos cofres públicos. Fica claro que eu estou falando do servidor, porque veja só o parágrafo 2º do artigo 1º. O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica a responsabilização do agente público. É lógico, o agente público responde regressivamente, não é isso? E a ação regressiva é teoria subjetiva. E olha o que ele está falando aqui. Teoria subjetiva na veia, olha lá. O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica a responsabilização do agente público. Claro que não estou aplicando teoria objetiva nele. Teoria objetiva é para o Estado, na ação principal. Eu estou falando do agente público numa ação regressiva. E ela sempre foi pautada na teoria subjetiva. Confirma isso o parágrafo 2º aqui do artigo 1º. Agora, interessante o parágrafo 1º
também desse artigo 1º. A responsabilização pela opinião técnica não se estenderá de forma automática ao decisor que a houver adotado com fundamento de decidir, e somente se configurará, 1, se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou erro grosseiro da opinião técnica. E 2, se houver conluio entre os agentes. Então agora ele está preocupado com aquela autoridade que decide e que recebe um parecer para fundamentar a sua decisão. Se o parecer não conter um erro grosseiro, mas gerar um prejuízo, não responsabilizará a autoridade que tomou a decisão. Ela só será responsabilizada se aquele parecer apresentar um erro grosseiro, ou se ela estiver em conluio com esse agente técnico. E, no parágrafo 2º, resolve conceituar erro grosseiro. Para os fins desta medida provisória, considera-se erro grosseiro o erro manifesto, evidente e inexcusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. No artigo 3º, na aferição da ocorrência de erro grosseiro, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do agente público, complexidade da matéria e atribuições exercidas pelo agente público, circunstância de incompletude de informações na situação de urgência e emergência. Ora, então imagine o seguinte: você leva o seu parente, que você tanto ama, né, com Covid-19 para o hospital. Ele precisa de respirador. Tem 4 pessoas precisando de respirador, só tem um vago. E aí? O médico vai decidir. E ao tomar a decisão por outra pessoa, é claro que você não vai concordar. É claro que você vai achar que o seu parente, a pessoa que você ama, merece ir na frente, lógico. Mas em razão daquela decisão, seu parente morre. Falei, vamos responsabilizar o Estado. Tudo bem, vamos lá, ver se havia falta de respiradores, se não foi feito o investimento necessário. Notícia que está circulando na mídia agora, olha, tinha tantos R$ 1.000 para usar, só usou 20% da verba, olha só, posso até responsabilizar o Estado. Muito bem, aí o Estado paga a indenização e olha para o médico. Ah, meu irmão, agora eu quero meu ressarcimento. E o médico fala, pô, você quer que eu faça o quê? Eu tinha que tomar uma decisão. E aí, olha só, não houve erro grosseiro, né? Não houve nada, eu tive que agir, Então, isso é interessante, porque são questões que podem aparecer principalmente em concursos públicos, né? Quer dizer, o médico, vendo o paciente morrer, resolve aplicar um remédio. O Jabula fala que não serve para Covid, mas ouviu falar que talvez sirva, talvez não sirva. Está morrendo mesmo, irmão. Aplica lá. É o chamado remédio off-label, que é aplicar um remédio cuja bula afirma que não serve para aquele caso. Ou compassivo, que é aquele que ainda nem liberado foi. Mas já que está morrendo mesmo, aplica aí, vamos tentar salvar esse cara. E aí ele morre de vez. E aí, vamos condenar esse médico? Não, cara, estava agindo, não é um erro grosseiro. Isso é interessante, isso gera uma maior segurança jurídica para aqueles que estão lá na linha de frente, aplicando, né, as tentativas, né, de salvar vidas em relação de um vírus que ninguém sabe ainda como combatê-lo adequadamente. Vale frisar que essa medida provisória já foi objeto de ADIM, aliás, foram várias, né? ADIM 6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6428, 6431. E todas ficaram de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Não derrubou nenhum artigo da medida provisória, apenas mandou fazer interpretação conforme a Constituição. Conforme a Constituição. Deixa claro que a MP não trata de crime ou de ato ilícito. Assim, qualquer interpretação do texto impugnado que dê imunidade a agentes públicos quanto a ato ilícito ou de improbidade deve ser excluída do alcance dessa MP. Perfeito, foi o que a gente colocou no início, ok? Fala que devem ser usados parâmetros para enxergar o erro grosseiro, os standards, as normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades médicas e sanitárias nacional e internacionalmente reconhecidas, bem como a observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção para analisar o erro grosseiro. Coloque, então, essas balizas, ok? Quer dizer, então, a medida provisória está íntegra, procurando dar maior segurança jurídica
ao agente público diante das dificuldades de uma pandemia, de que cura não existe, que todos ainda estão batendo cabeça, se há ou não algum remédio que possa minorar os seus efeitos, né? Porque vacina ainda não foi criada e não foi apresentada. Lembro inicialmente, eu achei que tinha anotado aqui, mas não tem, que essa MP nasceu originalmente, se eu não me engano, 922, posso estar errado na numeração, tá? E era só para os agentes econômicos. Você vê que os agentes econômicos são citados no item 2 do artigo 1º, olha lá, combate aos efeitos econômicos e sociais. Então, eu estaria liberando eles de certas decisões. Aí eu lembro, aliás, foi na aula anterior que nós falamos aqui, do desfecho da emenda 106, naquele artigo 7º 2, que autoriza o Banco Central a comprar ativos no mercado secundário. Aí eu compro aqueles ativos lá naquelas cestas, né, de ações e tal, e levo para casa a moeda podre. Olha o prejuízo que eu estou levando para o governo. Mas eu estaria eximindo os agentes dessa responsabilidade. Quer dizer, então uma coisa até juntando aqui hoje esse inciso 2º do artigo 1º da MP 966 com o 8º e 7º inciso 2º da emenda 106 de 2020, nossa desconfiança que tivemos ao ler aquele artigo só aumenta. Então, muita atenção com esse detalhe. Meus amigos, então é isso. Espero ter ajudado vocês nessa análise dos normativos de enfrentamento do coronavírus. Foi um grande prazer. Um abraço a todos. Foi um prazer estar com vocês.